Oi gente, eu sou Patrícia Kuhn, sou jornalista, uma apaixonada por inovação, criatividade, planejamento, enfim, sou apaixonada por muitas áreas e eu especialmente venho aqui canalizar tudo isso para dois pontos principais que eu amo falar, que é produtividade e marketing. Tudo isso pelo pilar do planejamento. São a essência do que eu trabalho no meu dia a dia, do que eu vivo, do que eu acredito. E eu percebi ao longo da minha trajetória que muitos desses assuntos fazem sentido não só para mim. Eu já dei muita palestra, muito treinamento por aí, muito voltado à liderança, à voluntariado jovem, e eu percebi nesses momentos em que tem alguns conteúdos que para mim são algo muito intrínseco, que eu gosto muito de falar e que as pessoas se interessam. E eu entendo que quando a gente tem algum conhecimento, ele só vai fazer sentido se a gente compartilhar. Porque eu posso usufruir do meu conhecimento, mas é muito mais impactante quando eu consigo, além de usufruir para o meu benefício, também contribuir e ensinar outras pessoas isso que a gente acredita. Essa grande rede onde a gente vai espalhando tudo o que a gente já aprendeu e fazendo com que mais pessoas evoluam, mais pessoas tenham conhecimento e se aprofundem sobre as mais diversas áreas. E é por isso que eu tô aqui, pra gente conversar, pra gente construir junto, pra gente elaborar novas ideias e principalmente para que dentro de todo esse contexto nós estejamos juntos falando sobre esses assuntos que com certeza são super importantes para o desenvolvimento de qualquer carreira. Então conhecer um pouco de marketing, conhecer um pouco de planejamento, se aprofundar em produtividade, isso com certeza vai fazer sentido para a tua vida e em especial é do meu jeito, fazer isso de uma forma prática, objetiva, em que vai ser fácil para você ter esse conhecimento, para você adquirir e principalmente colocar em prática de uma vez, rápido, eficiente e sem enrolação. É para isso que eu tô aqui, eu tô muito feliz e espero que você seja muito bem-vindo nesse espaço de compartilhamento de conhecimento. Então quem é que nunca se sentiu naquele momento onde parece que todos os pratinhos, né, que você vai balançando, estão caindo? Acho que é uma coisa muito comum, todo mundo já se sentiu assim. Então esse é um ponto que a gente tem que pensar, avaliar, olhar e entender o que vai fazer sentido para a vida da gente e entender quais são os nossos papéis hoje dentro da nossa vida. A gente precisa realmente quase se olhar no espelho e entender quem é, no caso, a Patrícia, quem é você? Para entender quais papéis que você está assumindo dentro da sua vida para que a gente consiga mapear cada um deles. Eu confesso que dentro da minha vida eu tive muitos momentos onde eu tive que parar para olhar para quem eu era, para entender quais desses papéis eu sou. Que papéis, Patrícia? Do que você está falando? Poxa, dessa história de pratinhos, a gente pode entender esses papéis como, enfim, ser filha, meu trabalho, algum projeto paralelo que eu tenho, um voluntariado, a minha vida com os meus amigos e assim por diante. Esses vários papéis que a gente tem e que muitas vezes a gente acaba, vamos lá, deixando alguns deles meio de lado. Então, olhar para tudo isso para conseguir mapear o que dá para fazer e o que faz mais sentido a gente continuar. Porque alguns desses papéis, muitas vezes quando a gente desmembra, especialmente a nossa vida profissional, a gente está fazendo muita coisa. Mas o dia da gente continua tendo só 24 horas. A gente tem que dormir, que essa não dá pra gente abrir mão. Do resto, a gente precisa dividir o nosso dia de uma forma que ela seja confortável. Quando a gente fala também de gestão de tempo, muitas pessoas acham que gestão de tempo está muito vinculado a eu fazer muita coisa. E na verdade, se você fizer muita coisa, você não vai ter tempo livre, você não vai dar conta. Na verdade, a gestão de tempo está muito mais focada em priorizar. Que a gente consiga priorizar o que é importante e o que não é importante. Eu confesso que nesse ano eu tive que fazer um processo bem profundo disso, de entender o que é prioridade na minha vida. O que faz sentido eu continuar, o que não faz, o que está me agregando. E isso não tem só a ver com as coisas que você não gosta de fazer. Primeiro, porque muitas das coisas que você não gosta de fazer, você vai ter que continuar fazendo, porque isso faz parte do seu trabalho, porque isso é teu sustento, porque isso é importante para alguém que você esteja próximo e que você não consegue parar de fazer. Mas, por outro lado, quando você vai olhar do ponto de vista de o que você gosta de fazer, nem sempre você vai conseguir colocar tudo isso para fazer durante o seu dia, porque você
tem coisas que são obrigados, como a gente você é obrigado, como a gente estava falando. Então, partindo deste princípio, vale a pena a gente entender o que está te agregando. O que agrega para a tua vida? Desses monte de pratinhos que você tá ali fazendo de tudo, rebolando para conseguir manter em pé, será que todos eles precisam ser tão importantes ou tão grandes ou ter o tamanho e o espaço dentro da sua própria vida? Essa reflexão, ela é fundamental. E por isso que a gente tem que primeiro mapear quais são os nossos papéis, quais são as nossas atividades, para começar a definir o que é bom, o que eu gosto, o que é necessário e principalmente o que eu tô construindo ou o que esse papel tá fazendo com que eu construa lá pra frente. Então a gente tem que olhar para todos esses lados para entender quem a gente é hoje e o que a gente está construindo para o futuro. Porque senão, daqui a pouco, se a gente não começar a olhar e diminuir um pratinho, aumentar um pratinho, reorganizar tudo isso, eles vão começar a cair e você vai começar a entrar numa crise de ansiedade. Que particularmente todo mundo já teve a sua, por causa exatamente de ter uma rotina tão exaustiva. Então, dá 2 passinhos para trás, olha para dentro de si e pensa, o que eu preciso priorizar na minha vida?